Bom dia, galera do nono ano, nos encontrando hoje mais uma vez. Nós vimos que ao longo das nossas aulas, nós vimos vários questionamentos em relação à filosofia. Hoje a gente vai tentar entender qual é o papel que essa moça tem na nossa realidade. Todo mundo fala de filosofia, filosofia de vida, filosofia disso e daquilo. Primeira coisa, para mim ser um filósofo, eu tenho que pelo menos ser o amigo dessa sabedoria. Eu tenho que buscar ter essa relação com essa disciplina, uma coisa bem básica. Todos nós, por natureza, somos filósofos. O maior exemplo que nós temos de um grande filósofo são as crianças. Para a criança tudo é por quê? Por quê? Essa filosofia vai surgir para nós na Grécia Antiga, lá em Mileto, mais ou menos no século VII a.C. Ou seja, um homem, a partir da sua observação, ele começou a se preocupar em encontrar uma coisa bem simples. De onde as coisas vieram, ou de onde se originaram as coisas. Hoje nós podemos dizer, pode ser através do pensamento religioso, pode ser através da ciência, que existe uma causa primeira. Tudo passou a existir por algum fundamento, por algum poder, seja ele qual for, ou por um Deus criador, por uma grande explosão, ou por um processo de evolução dessa pessoa, desse indivíduo, e nós estamos aqui hoje. A filosofia ela passa por algumas grandes questões, dentre elas, a primeira, de onde viemos? Eu posso ter vindo do relacionamento do meu pai e da minha mãe, ótimo, maravilhoso, mas de onde você veio? Será que foi desse relacionamento? Será que foi desse encontro, da relação do seu pai e de sua mãe que você está aqui hoje, eu estou aqui hoje? De onde eu vim de verdade? Foi de uma ideia? Foi de um pensamento? Foi de um conceito? Foi de uma relação? Afinal de contas, de onde viemos? Vai para o segundo momento, para onde vamos? Alguém pode dizer céu, alguém pode dizer purgatório, alguém pode dizer inferno, alguém pode dizer para lugar nenhum, morreu debaixo da terra, acabou, mas para algum lugar nós vamos. Então, quem nos apresenta essas possibilidades para algum lugar que você vá é a religião. Se a gente voltar lá para o período da Grécia Antiga, vocês lembram que existia aquela ideia que existia um local que eles chamavam lá, não muito parecido com o inferno, eles chamavam de Hades, onde a pessoa descia, para aquele local ali, para aquela certa situação, e lá naquele local ele vivia, e se ele era uma pessoa que conseguiu todos os objetivos, ele ia para onde? Para aquele grande jardim, não o jardim do Éden, mas ele chegava nos Elíseos, e aí ele usufruía de tudo aquilo que ele fez bem naquele momento, naquele período. E as outras pessoas eram lançadas nesse local, que era sofrimento e tudo mais. E nesse ambiente daí, era interessante que no mundo grego, se a gente observar, principalmente nesse período, para ele você morria e acabava. Mas até antes só vai mudar a partir da concepção da filosofia no século VII, porque até antes a religião ainda era muito forte no período grego. As pessoas acreditavam nos deuses, semideuses e tal. Existia uma relação entre os indivíduos, E nessa relação entre os indivíduos aí surgiu o que nós vimos de semideuses. E cada situação existia uma resposta. Exemplo, um mito nesse primeiro momento da filosofia, na Grécia, era a resposta para tudo. Se eu queria entender a origem, eu dizia que existia uma relação entre o Deus fulano de tal. Se existia um determinado tipo de conceito, é porque existia um momento em que as coisas passam a existir. Então o mito tinha esse papel. Era uma concepção de um pensamento muito parecido com o que nós temos a história com onde aparecia um momento, uma situação para justificar determinado tipo de acontecimento. Chegamos no terceiro momento. O que é o homem ou a mulher? Afinal de contas, o que eu sou? Sim, eu sou homem, sexo masculino, sou mulher, sexo feminino. Sim, seria só isso que nós somos? O que eu sou? O que eu vou ser ao longo do tempo? Porque existe esse homem e essa mulher. De onde vem esse nome? Homem e mulher. É porque a igreja me diz que existe o homem Adão, a mulher Eva, é porque a ciência me diz que existe o sexo masculino e o sexo feminino. Vocês já pararam para pensar que são vários conceitos que nós temos aí, que nos são apresentados ou pela religião ou pela ciência, mas afinal de contas, o que é este homem ou o que é esta mulher? Quem é esse indivíduo? Quem é essa pessoa? Qual é o papel que ela tem? Porque vai surgir o quarto momento. O que nos é lícito fazer? O bem ou o mal? O certo ou o errado? Afinal de contas, por que eu tenho que fazer isso?
Por que eu tenho que ser bom? Por que eu não posso ser mal? Ou por que eu não posso ser nenhum dos dois? Então, ao longo do tempo, o homem começa a se questionar, a se perguntar, a tentar entender qual é o papel que ele tem nesse processo todo, e ele precisa de respostas imediatas, porque dentro dessas questões filosóficas, que são umas coisas que vão durar a nossa vida toda, até porque a filosofia, nenhuma grande questão está encerrada. Todas podem ser retomadas e desenvolvidas a partir de novas perspectivas, ou seja, nada que nos é apresentado pode ser a realidade. Eu tenho que buscar cada vez mais entender, compreender, ter conceitos novos. Eu não devo me fechar nos meus achismos que é desse jeito, acabou-se e pronto. Não. Cada dia é um dia de busca, de reencontro, de transformação. Até porque a principal finalidade que a filosofia tem é estimular e desenvolver uma atitude crítica em cada um de nós. Vamos imaginar, estimular o quê? Gente, vamos deixar de ter preguiça mental. Bora procurar, questionar e perguntar. Exemplo. Por que hoje tem que ser segunda-feira e não pode ser sábado? Já se perguntou? Por que hoje tem que ser segunda e não pode ser um sábado? Ah, mas não, porque existe um calendário com 7 dias. Ótimo, maravilha. Mas por que foi criado um calendário dessa forma? Por que não pode ser 8, 9 dias? Por que tem que ser 7? A gente começa a entender, 7, dentro da linguagem bíblica, é o número da perfeição. Então você imagina, se eu tenho um calendário de 7 dias, então o 7º dia nada mais é dizer que é um número da perfeição, dentro da concepção bíblica, onde 7 é perfeito. Aí você começa a se perguntar, qual é o primeiro dia da semana? Ah, não é domingo? É, mas por que domingo e não pode ser o sábado? Aí vamos entrar na questão religiosa, porque nós sabemos que dentro da concepção religiosa judaica, o 7º dia para eles é o sábado. E por que para nós o 7º dia é o domingo? Eles começam a entender e começam dentro da filosofia, nessas questões do cotidiano, surgem conceitos novos, ideias que nos são apresentadas. A gente está tão habituado a ver isso daí que a gente nem se pergunta mais por que tem que ser desse jeito. Olha essa loucura, imagine que você está em casa agora e quando você sair da sua cama amanhã não existe mais o chão. Aí você vai dizer, não, professor, ele existe. Mas por que você acha que ele existe? Porque você já está habituado a fazer a mesma coisa todo dia. Então, para você, o chão vai estar do mesmo jeitinho como teve nos seus 15, 12, 13 anos de vida. O chão vai estar do mesmo jeito, porque você se habituou com isso daí. Então, a filosofia surge para você dar essa parada e começar a se perguntar, bom, afinal de contas, o dia existe, a semana, os 7 dias, eu estou presente aí, mas começa a se perguntar por que isso está acontecendo comigo todos os dias da mesma forma. Quando você começa a parar e começa a observar isso daí, então a tua ótica sobre o mundo começa a mudar. Você começa a observar as coisas com outro olhar e você começa a se perguntar. Porque a filosofia, quando ela surge na Grécia Antiga, ela surge com o intuito só disso daí. De onde as coisas se originaram. Como é que tudo passou a acontecer. Não existe. Existe uma concepção, se ela é criacionista, em que existe um ser chamado Deus, ele cria as coisas e ao longo do tempo vai vivendo esse processo todo. Se eu sou um evolucionista, eu evoluí em determinada situação, foi uma grande explosão e as coisas existem. Tudo bem. Se tudo isso está aí, tem que ter um causador. Alguém fez isso acontecer. Não foi a nossa ideia, não foi a nossa imaginação, mas existe um ser superior, é aquele que você imagina do seu jeito, do seu pensamento, porque ele faz as coisas existirem. Na Idade Média, existia um teórico chamado Tomás de Aquino, que ele apresentava 5 vias para provar que Deus existe. Porque na Idade Média existe uma briga ferrenha em saber se Deus existe ou não. Se é verdade ou se não é verdade o que está lá. Então vamos imaginar, se Deus existe, você está vendo ele aí do seu lado, aí na sua cama, na sua sala, com seu pai, com sua mãe, está vendo ele aí? Você pode dizer, não estou vendo. Mas como é que você sabe que ele existe? Aí entra o papel da religião. Aonde? Quando você pega a Bíblia e começa a ler. Então você percebe que tem que ter um instrumento para que possa te apresentar a existência ou não de Deus. Alguém pode perguntar, se Deus existe, por que isso está acontecendo atualmente no mundo todo, essa pandemia? Qual é a causa? Na Idade Média, era preocupante porque eles diziam que era um castigo de Deus. Então você imagina, se existe uma pandemia é porque existe um castigo, tá, de Deus, porque ele está insatisfeito com cada indivíduo e ele gera esse castigo todo. Mas nós sabemos que, infelizmente, isso daí tudo acontece culpa do próprio homem.
Nós sabemos que esse vírus, se a gente for dar uma pesquisadinha e tentar entender, pode ter sido criado num laboratório, pode ter sido inventado por alguém, porque é estranho, galera, se você observar quantas gripes já mataram, a gripe espanhola, a peste bubônica, que você, principalmente na Europa, quase toda a Europa foi dizimada com essas epidemias. E o que as pessoas fizeram? Se colocaram em marcha, rezaram e conseguiu alcançar a salvação e a cura naquele período. E hoje, a gente percebe cada vez mais, vai aumentando a quantidade de pessoas infectadas, de mortos. Aonde é que está o problema? Será que o que está acontecendo hoje no mundo não é o momento de parar e pensar o que eu estou fazendo? Porque vocês perceberam que nesse período você está mais próximo daqueles que você às vezes estava distante, que era teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã. Hoje você está com ele em casa, muito mais próximo do que durante o momento normal do teu cotidiano, em que você não se preocupava com isso. Hoje, com certeza, teu pai está mais tempo contigo, a tua mãe está mais tempo contigo hoje, está mais próximo. Então é o momento de uma paradinha, uma reflexão, e a filosofia nos faz pensar às vezes nisso daí. Se isso está acontecendo, tem que ter uma motivação. E quanto mais próximo você está de alguém, você começa a observar com outro olhar, começa a entender por que ele tem um comportamento A, um comportamento B, por que ele age dessa forma. Então esse momento é um momento de parada, de reflexão e tentar entender, afinal de contas, por que isso está acontecendo. E a pergunta fundamental é, vamos encontrar a solução para isso? Vai ser resolvido esse problema? Aí a gente vem para cá, ó. Eu preciso desenvolver uma atitude crítica. É saber por que isso ainda está bastante presente. Por exemplo, no Brasil, se a gente for observar praticamente 2, 3 meses aí, em que as pessoas estão vivendo essa realidade, apesar que já aconteceu desde o ano passado, lá de dezembro, então praticamente vamos contar 6 meses que estão vivendo essa experiência, dessa novidade, que lá antigamente, na Idade Média, já viveram essa experiência, com a peste negra, que diziam que muitas pessoas foram mortas, porque não é como hoje, lá era questão de higiene, as pessoas não tinham higiene, quem sabe na Idade Média, não é como agora que você tem esgoto, você tem sanidade, não tinha nada disso. As pessoas faziam as necessidades na rua mesmo, em determinados locais, tinham contato com sujeira constantemente. E aqui nós temos todos os recursos, temos instrumentos para a gente se proteger nesse momento agora, que é a máscara, o álcool gel, esse contato às vezes distante com o outro. E a gente tem esse material, a gente não usa, que a gente acha que isso daí é besteira. Não, galera, bora se proteger, porque a gente não conhece isso daí. Tudo isso para nós, para vocês principalmente é novo. É uma realidade nova para vocês viver essa experiência. Então, comece a se perguntar, a se questionar, afinal de contas, por que isso está acontecendo. Até porque, de onde viemos, para onde vamos, o que é um homem ou uma mulher e o que nos é lícito fazer, é tempo de se perguntar. Porque, se foi Deus, se eu vou para o céu, quem sou eu de verdade, o que eu devo fazer? E o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim? Existe uma corrente chamada existencialista que ela diz assim mesmo para nós, ó, você é responsável por todas as suas escolhas. Não jogue responsabilidade para ninguém, para indivíduo, para pessoa, os teus erros. Então, quando eu digo que é lícito fazer ou não fazer, só depende da gente. Então, essas oportunidades que nós estamos tendo agora, com os professores se locomovendo das suas casas ou gravando em casa, o objetivo é saber se está valendo a pena para vocês. Se vocês estão aproveitando esses momentos que muitas pessoas queriam ter essa oportunidade e não estão tendo, porque não tem acesso a uma internet, não tem o seu celular, não tem nem energia elétrica. Eu, quando estava vivendo minha experiência dentro do seminário, eu conheci comunidades que não tinham energia elétrica. A única energia que eles tinham era uma bateria que ligava a TV, mais ou menos ficava no horário do jornal, desligava a TV, pronto, só voltava no outro dia para trabalhar. Eu não tinha contato nenhum com energia. Então nós somos pessoas privilegiadas porque a gente tem todo esse mecanismo, todo esse aparato no processo de ensino-aprendizagem. Aproveitem bastante, estudem. Olha lá, galera, não esqueçam, máscara, álcool gel, proteção e amem aqueles que estão perto de vocês. Valeu e até a próxima.